o dízimo, a lei e os cristãos. O dízimo é a 10ª parte, ou 10%, entregue ou paga como tributo, especialmente para fins religiosos. A Bíblia mostra o primeiro caso quando Abraão deu a Melquisedeque 1/10 dos despojos de sua vitória sobre Quedorlaomer e os aliados destes, segundo diz Gênesis 14, 18 ao 20. O segundo caso diz respeito a Jacó, que em Betel fez um voto de dar a Deus 1/10 dos seus recursos, segundo diz Gênesis 28, 20 ao 22. Se Jacó já estivesse sobre a compulsão obrigatória de pagar dízimos, o voto que fez quanto a isso teria sido supérfluo. Portanto, é evidente que o sistema de dízimos não era costume ou lei entre os primitivos hebreus. Foi instituído com a implantação do pacto da lei, não antes. Vejamos as leis mosaicas referentes ao dízimo. Jeová havia dado a lei referente ao dízimo à nação de Israel, segundo diz Êxodo 23:19 e 34:26, que não era exigido durante o ano sabático por ser um ano de descanso do povo, segundo diz Levítico 25, 1 ao 12. O povo dava o dízimo anualmente aos levitas, porque eles não tinham herança. Números 18, 21 e 24 diz: E eis que, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E os levitas davam 1/10 do que recebiam ao sacerdócio arônico para o sustento deste, segundo diz Números 18, 25 ao 29. Se um israelita preferisse dar dinheiro em vez de produtos, podia fazer isso, estipulando-se nesse caso que acrescentasse ao valor 1/5 adicional, conforme diz Levítico 27, 31. Levava-se os melhores cereais e eram debulhados, e as uvas e as olivas eram convertidas em vinho e azeite, para serem entregues como dízimo aos levitas. Mas o 10º animal que passava pela porteira não era examinado, apenas era marcado como dízimo, conforme diz Números 18, 27 e 30, Neemias 10, 37 e Levítico 27, 31. Quando as famílias tinham que fazer suas viagens para Jerusalém, a fim de usufruir das festividades ali, não era prático levar o dízimo. Os israelitas convertiam seus dízimos em dinheiro e assim usufruíam do momento em que passavam nestas agradáveis ocasiões, conforme diz Deuteronômio 12, do 4 ao 18, e também Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Mas a cada 7 anos, o dízimo era destinado aos forasteiros, aos órfãos e às viúvas, e os levitas também podiam pegar desta provisão. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 26, 12, 14, 28 e 29. As leis do dízimo não eram excessivas, e Jeová Deus havia prometido abençoar aqueles que obedecessem a essas leis. Malaquias 3,10 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Quando o povo ficava negligente referente ao dízimo, o sacerdócio sofria, pois tanto os levitas quanto os cantores tinham de deixar suas obrigações no templo para conseguirem seus sustentos, conforme diz Neemias 13:10. E quando as 10 tribos se apostataram, eles começaram a usar seus dízimos na adoração falsa de bezerros, conforme diz Amós 4, 4 e 5. Mas Jeová era fiel e nada faltava quando o povo fazia o que era correto. Não há nas Escrituras um castigo para quem não pagasse o dízimo. Isso era uma obrigação moral da nação.
No fim do ciclo de 3 anos, os israelitas confessavam ter pagado integralmente seus dízimos, pois se assim não fizessem, eram considerados como que roubando de Jeová, conforme podemos ver em Malaquias 3, 7 ao 9, e também Deuteronômio 26, do 12 ao 15. Já na época de Jesus, a cobrança do dízimo ainda estava em vigor. Mas os escribas e fariseus faziam dessa cobrança um desvio da lei e do verdadeiro objetivo, porque deixavam de lado o que realmente era importante, conforme diz Mateus 15, do 1 ao 9. Do que adiantava para eles darem o 10º da hortelã e do endro e do cominho, se o que realmente importava eles deixavam de lado? Mateus 23, 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Lucas 11:42 diz: Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Jesus considerou o cobrador de impostos na sua ilustração mais digno do que o fariseu que pagava o dízimo, porque ele se humilhou, conforme diz Lucas 18, do 9 ao 14. Ananias e Safira não morreram por deixar de pagar o dízimo. Há pessoas que acreditam e até pregam que Ananias e Safira morreram por não pagar o dízimo aos apóstolos. Mas não foi isso que aconteceu. Veja o fundo histórico da passagem. Os que tinham se convertido ao cristianismo ficaram em Jerusalém para aprender mais. E para que estes tivessem provisões, tais como alimentação, os outros cristãos ali começaram a fornecer para estes o alimento. Veja o que José fez em Atos 4, 34 ao 37. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Veja que nem se menciona o dízimo nesse texto. No capítulo 5, que conta a história de Ananias e Safira, veja a trama deles nos versículos 1 e 2. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ananias não estava entregando o dízimo, e sim o valor total da venda. Mas ele escondeu uma parte dos apóstolos. Por causa de sua mentira, ele morreu. A mesma mentira contou a sua esposa Safira ao apóstolo Pedro, em Atos 5, 7 ao 10. Assim os dois morreram, não por deixar de pagar o dízimo, mas por mentir. Pedro, tendo recebido de Jesus o Espírito Santo, ele poderia perdoar ou não o pecado deles, mas como eram pecadores deliberados, não mereciam tal perdão. João 20, do 21 ao 23. Os cristãos não estão sujeitos a pagar dízimos. Mas como a congregação cristã recém-formada era financiada, já que não se usava mais o sacerdócio, vejam 2 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. E o capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Os cristãos tinham uma orientação de ajudar, não com contribuições fixas, mas com o que eles tinham. Até mesmo quem tomava conta da congregação trabalhava arduamente, e Paulo foi exemplo nisso, segundo diz Atos 18:3 e 1 Tessalonicenses 2:9. Já nas escrituras gregas, o Novo Testamento, não se menciona a cobrança de dízimos. Muitos usam o texto de Malaquias 3:10 como uma verdade absoluta para alegar a cobrança de dízimos.
Mas lembre-se, o texto de Malaquias foi escrito por volta do ano 443, antes de Jesus entregar sua vida aqui na terra. O que isso tem a ver com o pagamento de dízimo? A lei de cobrança de dízimo findou com a morte de Jesus. Agora siga o raciocínio nos seguintes textos. Porque Cristo é o fim da lei. Por meio de sua carne, ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos em forma de decretos, e apagou o documento manuscrito que consistia em decretos e estava em oposição a nós. Com referência a Romanos 10:4, Efésios 2:15 e Colossenses 2:13 e 14. A partir do ano 33 da Era Comum, passou a existir um novo sacerdócio espiritual, não sustentado por dízimos, conforme diz Romanos 6:14 e 1 de Pedro 2:9. Quando o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, menciona um concílio sobre as regras das quais eles ainda deviam seguir, veja o que dizem os versículos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Muitos que hoje ainda pagam o dízimo não guardam os sábados, não fazem circuncisão, nem sacrifícios e as outras coisas que havia na lei. E aqui no texto lido não se faz mais referência a que se faça. Mas estes mesmos podem alegar: não há na Bíblia nenhum texto que diga que não é mais obrigatório o pagamento de dízimo. Será que não? Vamos concluir lendo Hebreus 7, 5, 12 e 18. O 5 diz assim: é verdade que, segundo a lei, aqueles entre os filhos de Levi que recebem o sacerdócio têm o mandamento de cobrar dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Os levitas tinham esse mandamento de cobrar o dízimo, mas não estamos servindo o sacerdócio de levitas de Israel. Então, como fica a lei do dízimo? Seguindo a leitura: pois, mudando-se o sacerdócio, torna-se necessário mudar também a lei. Houve uma mudança na lei. Agora observe o desfecho no verso 18, porque o precedente mandamento é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Anular significa cessar, revogar uma lei ou privilégio, suprimir, por fora de uso. Sendo assim, fica claro que os cristãos não estão debaixo da lei do dízimo, mas podem ajudar a obra com suas contribuições voluntárias, conforme diz 2 aos Coríntios 8:12 e capítulo 9, versículo 7.